Som. Opa. Então, pessoal, fazia algum tempo já que eu não tinha o privilégio de compartilhar sobre a palavra de Deus aqui na frente, né? Mas a gente vai continuar hoje falando sobre a questão do chamado que Deus tem para nós como igreja acerca das nossas relações, né? Como igreja, como indivíduos, e tanto eu quanto o Edgar, a gente tem tratado muito esse tema nos últimos meses, e hoje eu vou ir para o complemento de uma mensagem que eu dei alguns domingos atrás, que tinha como intuito falar sobre agradar a Deus com os nossos relacionamentos, né? Então, isso era um assunto que vinha bem latente ao meu coração, e num primeiro momento a gente conversou sobre como a gente poderia agradar a Deus através dos nossos relacionamentos como irmãos em Cristo, né? Dentro da nossa comunidade, aqui no convívio como igreja, a gente viu lá com base em 1 Pedro, no capítulo 3, versos 8 até o 12, sobre como a gente pode agradar a Deus através do nosso relacionamento como irmão, expressando unidade, né? Vivendo em amor, tendo compaixão e misericórdia para com os outros irmãos aqui dentro da igreja, nas nossas vidas, abrindo mão até mesmo dos nossos direitos, né? Ou do que o mundo crê como os nossos direitos, para que essas coisas possam estar acontecendo de maneira a agradar ao Senhor, né? E nos afastando de todo tipo de atitude má, para que a gente alcance esse padrão que agrada a Deus. A primeira parte da mensagem, que tinha a ver com a nossa relação aqui dentro do corpo, tratava desses assuntos. E eu acho que é importante a gente revisar o contexto todo de tudo isso para a gente conseguir aprofundar mais os desafios que a gente tem hoje com a segunda parte, né? Quando a gente vai tratar do nosso relacionamento com as pessoas que não conhecem a Cristo ou não têm Cristo como seu Senhor e Salvador, né? E a gente vai usar de novo um texto que está lá em 1 Pedro, a continuação desse trecho que a gente viu, né? E por isso que eu acho legal a gente falar um pouco sobre o contexto em que Pedro escreve essa carta para os cristãos que estavam vivendo ali naquela região central do norte da Ásia, né? A carta de 1 Pedro, como a gente falou numa outra oportunidade, ela é uma das mais bem certificadas do Novo Testamento. Ou seja, nada é questionado sobre a autoria dela, sobre quando ela foi escrita, sobre o público para o qual ela foi escrita, porque, inclusive, ela foi usada como base para vários outros textos cristãos muito tradicionais ao longo da história da igreja, né? Ela foi escrita ali mais ou menos 65 depois de Cristo, e ela trata de temas muito abrangentes no que diz respeito à igreja, né? A nossa vida como igreja no geral. E o intuito principal dessa carta que Pedro escreve àqueles cristãos ali é que eles estavam num momento em que eles iam sofrer perseguição logo ali na frente. A perseguição que eles iam estar experimentando era iminente. E Pedro escreve com o intuito de orientar eles, então, a ter uma resposta cristã adequada às circunstâncias que eles iriam ter que enfrentar diante da vida deles, né? A eles viverem um cristianismo genuíno, mesmo diante da oposição que eles estariam recebendo, até mesmo da sociedade, do governo e de várias outras esferas, enfim, que faziam parte ali da vida deles. Se a gente precisasse resumir 1 Pedro em um pequeno parágrafo, a gente poderia dizer que a mensagem central de 1 Pedro é encorajar o viver cristão que honra a Deus, independente das circunstâncias, através de uma vida que é coerente com o seu chamado pessoal. Então, Pedro, se você pegar aí os capítulos de 1 Pedro, ele vai estar o tempo todo com esse foco, com esse objetivo no que ele escreve. Encorajar a gente a ter um viver cristão coerente com o chamado que a gente diz ter em Jesus. Que professe Jesus como nosso Senhor, que demonstre Jesus como nosso Salvador, que expresse das coisas que Jesus nos desafia a mostrar para as pessoas. Graça, amor, misericórdia, interesse com a vida do próximo, né? O crer na soberania de Deus, o ser submisso à vontade de Deus para nós como cristãos. Então, agora com tudo isso mais vivo na nossa mente, né, pessoal? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês ali em 1 Pedro, capítulo 3. Nós vamos estar olhando hoje dos versos 13 até o 17. E como eu disse antes, com base nesse trecho aí, nós vamos falar sobre duas maneiras mais específicas de como a gente pode agradar a Deus através dos nossos relacionamentos com pessoas que não conhecem ou que não creem em Cristo, certo? Que como cristão
Isso é parte do nosso chamado também. 1 Pedro, capítulo 3, verso 13, vai dizer o seguinte: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vamos orar então, pessoal? Depois a gente vai comentar esses versos aí. Senhor Jesus, somos gratos porque a Tua palavra é sempre muito contundente e incisiva no que diz respeito às nossas vidas e como é Tua vontade que a gente viva. E te pedimos, Deus, nesse sentido, que a gente consiga entender os desafios que o Senhor tem para cada um de nós, através da Tua palavra, Senhor, através desse trecho que a gente leu, e que possamos sair daqui, Senhor, entendendo o que podemos fazer acerca das nossas relações para Te agradar, para Te louvar com o que somos, Pai. Cuida também para que a gente entenda as áreas que o Senhor quer tratar e trabalhar nos nossos corações, Senhor. É isso que a gente pede, que o Senhor possa estar cuidando desse nosso momento de estudo bíblico e que a Tua palavra seja exaltada e ensinada aqui, Pai. No Teu nome, Jesus. Amém. Então, pessoal, uma das coisas que eu acho muito legal nas cartas que Pedro escreve, assim, no geral, é que ele é um cara muito sem rodeios, né? Ele é bem direto ao ponto nas coisas que ele escreve e ele é muito bom em fazer alguns questionamentos que nos colocam a pensar, às vezes, sobre como a gente para pensar ou como a gente acaba ponderando as decisões que a gente toma, de maneira que ele vai mesmo, inspirado por Deus, nos conduzindo a uma autorreflexão que é muito clara em entender qual a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Nessa continuidade do trecho, vocês podem notar que ele começa com uma daquelas perguntas retóricas, né? Que a gente faz a pergunta e mais ou menos já sabe a resposta. Ele pergunta quem vai nos maltratar se a gente for zeloso no que diz respeito a praticar o bem, né? Quem vai nos fazer mal se a gente for cuidadoso, dedicado no que diz respeito a praticar, fazer o bem. Dificilmente alguém faria isso, né? Mas sempre existem aquelas pessoas que leem essa pergunta, ou que olham para essa pergunta e elas são meio céticas que nem eu, assim, né? Que quando olham para essa pergunta, né? Quem vai tratar você mal por fazer o bem? Eu já na minha cabeça penso, não, tem uma exceção. Tem alguém que vai tratar mal você por fazer o bem, sim, esse tipo de pessoa existe, por mais que às vezes a gente não queira acreditar, né? E a gente começa às vezes a achar empecilhos e tudo mais. Mas Deus dá tanta sabedoria para o apóstolo Pedro, que sabiamente ele vai afirmar na sequência que mesmo que por algum infortúnio a gente venha sofrer algum tipo de mal por estar fazendo bem, praticando a justiça, a gente não deve temer o que aqueles que não conhecem a Cristo, né, ou que não entendem o que nós conhecemos, a mensagem do Evangelho, que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, nem o temem. Pelo contrário, né, a gente deve lembrar da esperança que a gente tem em nossas vidas, graças a Cristo, independente do que a gente sofre por zelar o bem ou por praticar a justiça. Então, por mais que às vezes a gente entenda que nas nossas relações com as pessoas, por amar Jesus, por amar a mensagem do Evangelho, por amar a obra de Cristo nas nossas vidas, a gente vai sofrer algum tipo de mal ou consequência, justamente por saber o quão verdadeira é a obra de Jesus no que nós somos, a gente tem que voltar para a nossa esperança como foco e não para o nosso medo ou para as coisas que muitas vezes nos impedem de fazer a vontade de Deus acerca das nossas relações. A perspectiva de que a nossa vida aqui não é mais o fim das coisas, de que a gente tem uma eternidade ao lado de Jesus, que a gente é redimido pela graça salvífica de Cristo, deve ser o nosso motivador no que diz respeito a nos relacionarmos com as pessoas. Quando a gente lembra dessa verdade e a gente traz à tona a misericórdia de Jesus, que é parte do que nós somos, a gente consegue ter, sim, motivação, até mesmo para passar
por essas dificuldades que fazem parte, às vezes, das relações, por a gente conhecer Cristo como Senhor e Salvador. Conhecer Jesus de maneira íntima e pessoal deveria, ou deve ser, pelo menos, algo que nos motiva a não nos deixar mais moldar pelos medos, que nos motiva a não nos deixar mais se moldar pelas inseguranças, porque a gente sabe que Cristo, antecipadamente, venceu qualquer tipo de empecilho que pudesse nos fazer temer ou nos fazer viver desesperançosos. Saber que Cristo foi adiante e pagou um preço altíssimo que somente Ele poderia ter pago por nós, deveria ser motivação suficiente para que a gente olhasse para a vida daqueles que estão ao nosso redor com misericórdia e com vontade de demonstrar esse Jesus através de tudo que a gente faz. Praticar e demonstrar Cristo acima de qualquer circunstância vai além, pessoal, de dizer de boca vazia que nós somos cristãos. Falar que é cristão, qualquer um consegue dizer. Demonstrar Cristo de maneira prática e efetiva, eficaz através das nossas relações, é conhecer e praticar a palavra de Deus. É ter vida de acordo com a vontade daquele que a gente anuncia como nosso Senhor. É dar prioridade ao que Jesus nos ensina como prioridade. É dar valor ao que Cristo nos diz para dar valor. É talvez trocar todo o prisma e toda a ótica natural que muitas vezes o nosso coração tenta nos conduzir para. Quando a gente olha pensando nos nossos interesses, quando a gente olha pensando no nosso conforto, no nosso bem-estar, nas coisas que nos fazem bem. É olhar para os nossos amigos, para aquelas pessoas que são queridas para nós, que fazem parte da nossa vida, que nos nossos sentimentos têm um valor inestimável, com os olhos o mais próximo possível do que Jesus olharia para elas. Entendendo que elas precisam de Deus, que elas precisam conhecer a graça, que elas precisam entender o como vão chegar ao ponto de se relacionar com Cristo intimamente, assim como a gente se relaciona e experimenta. É olhar para as pessoas às quais a gente diz ter carinho e diz ser importante para nós e oferecer o que nós temos de mais precioso para elas, através das nossas palavras e das nossas atitudes. Cristo Jesus. Para isso, sim, muitas vezes a gente vai ter que ter atitudes que não são as naturais do nosso instinto. A gente vai ter que ouvir mais do que falar. A gente vai ter que se interessar em momentos que pessoas dificilmente se interessam. A gente vai ter que investir o tempo, que para nós, com certeza, às vezes é um dos recursos mais preciosos, na vida de pessoas que precisam desse tempo para sentir o amor e o cuidado de Deus. A gente vai ter que andar uma segunda milha. Nós vamos ter que, talvez, fazer um esforço um pouco além do comum. Ser cristão e demonstrar Cristo através das relações e agradar a Deus através delas envolve esse tipo de atitude. Algumas perguntas muito importantes, pessoal, que a gente deve nos fazer ao ler essas afirmações de Pedro presente nesses primeiros 2 versículos que a gente olhou até então. Existe algo que nos amedronta ou que nos desmotiva no que diz respeito a praticar e fazer o bem, a demonstrar justiça para os nossos amigos que não conhecem a Cristo? Muitas vezes, a gente não tem a atitude que seria a que agrada a Deus por causa desses pequenos empecilhos que a gente deixa ser parte do nosso coração. Talvez o medo do que o outro vai pensar, talvez a vontade de ter uma imagem, ou como a gente gostaria de ter diante das pessoas, talvez cumprir um status que a sociedade muitas vezes de forma silenciosa nos impõe, talvez prisar por um intelecto que agrada ao mundo e não a Cristo, talvez temer as pessoas mais do que a Deus. São várias coisas que podem, sim, estar trazendo medo aos nossos corações nos momentos em que a gente é chamado a se relacionar com as pessoas que ainda não conhecem ou não experimentaram de Cristo e precisam conhecer. Por que a gente tem esses receios? Você já parou para pensar nessas situações? Eu sempre comento muito com os adolescentes. Deus me dá o privilégio de ter um tempo com essa molecadinha nova.
que um dos períodos mais tristes da minha vida como cristão, ou como alguém que estava conhecendo a Cristo, porque eu considero que vinha ter uma real experiência com Jesus quando eu tinha 18 anos, foi o período em que eu passei pela escola. Aquela fase consciente ali dos 10 até os 16, 17. Porque eu tinha noção de quem Jesus era, eu sabia o que Jesus tinha feito pela minha família, eu conhecia minimamente o que as Escrituras diziam, mas quando eu estava com as outras pessoas, perto dos meus amigos, ou sendo parte do grupo, eu não tinha a coragem necessária, talvez, para defender aquilo que lá no fundo do meu coração eu entendia como verdade. E aí, silenciosamente, em vez de estar fazendo a diferença na vida daquelas pessoas que eram muito queridas para mim, eu acabei... Bah, que bom que não encontrou porque a gente está falando agora. Em vez de fazer diferença na vida daquelas pessoas que eram muito importantes para mim, amigos que eu amava, eu fui um mau testemunho terrível na vida deles. Tanto que, depois, quando eu vim a me converter, eu lembro que vários deles vieram conversar comigo, dizendo que eles estavam decepcionados com a escolha que eu tinha feito e com a atitude que eu tinha tomado. E eu tive que dizer para eles, olha, peço perdão para vocês por não ter expresso esse Jesus, talvez durante todo o tempo que a gente conviveu, mas hoje eu tenho que dizer para vocês que é nele que eu creio e que minha vida é para ele. E aí o tempo passou, as coisas foram ficando um pouco mais amenas, hoje eu tenho contato com alguns, mas eu entendo que foi uma oportunidade que eu perdi. Eu entendo que foi uma oportunidade que eu podia ter aproveitado muito melhor, talvez. Eu entendo também que talvez Deus tenha permitido isso para eu poder trocar ideia com os adolescentes hoje, e explicar dessa dor que eu vivi e tudo mais. E também, pela graça de Deus, na faculdade, pelo menos, foi um pouco diferente, porque eu já tinha entendido o que era ser cristão daí. Então, além desses medos, pessoal, além da imagem muitas vezes que a gente quer passar, além das coisas que a gente não pensa, que envolvem as nossas relações, sim, como cristão, muitas vezes também a gente não demonstra Cristo no relacionar-se com as pessoas, porque, infelizmente, talvez a nossa esperança não está depositada em Cristo verdadeiramente. Porque para a gente demonstrar que Jesus é Senhor de tudo que a gente é, que Ele é o centro do nosso coração, o cerne das nossas vidas, Ele tem que ser isso na prática, porque senão são apenas palavras vazias. E as pessoas, elas não são ignorantes, pelo contrário, elas são muito inteligentes. Por isso que eu disse lá no início, que falar da boca para fora que é cristão não é o suficiente para ser o bom perfume de Cristo na vida de alguém. Tem que ir além do falar, é demonstrar com as nossas vidas que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é o que conduz as nossas decisões, as nossas escolhas e as nossas tomadas de atitude. Aí sim, a gente vai poder estar causando real impacto na vida dessas pessoas que são muito especiais para nós. Independente de quais sejam as adversidades, as circunstâncias ou os medos que a gente tem. É de extrema importância, pessoal, que a gente tenha consciência do chamado que nós recebemos em Cristo Jesus a partir do momento que a gente professa Ele como nosso Senhor. A gente deve ser testemunha e embaixador de Cristo e da mensagem do Evangelho na Terra. A gente canta em muitos louvores que não vivemos mais para nós mesmos, que Jesus é o centro de tudo que nós somos. A gente cantou hoje, seja o centro. E como cristão, a gente tem que demonstrar essa dependência, essa centralidade de Cristo diante de toda e qualquer pessoa que faz parte da nossa órbita. Seja a pessoa que te atende sempre nos mercados ou nas padarias que tu vai, seja o teu colega de trabalho, seja o teu amigo de infância, seja o teu parente, seja a pessoa que está do teu lado no trânsito, seja a pessoa que está usufruindo de um serviço público do teu lado numa fila, seja a pessoa que treina ou pratica algum esporte contigo, seja alguém que tu não conhece. Somos chamados a demonstrar Cristo em todas essas esferas de relação. E outra atitude que nós devemos ter para agradar a Deus através das relações que nós temos com as pessoas que não o conhecem, pessoal, é que elas devem enxergar através das nossas vidas, ver através daquilo que nós somos, que temos Cristo como razão da nossa esperança. De forma bem clara, bem enfática.
Pedro vai dar sequência no trecho que a gente leu hoje, pontuando a prioridade que a gente deve dar a respeito do colocar Cristo verdadeiramente como Senhor dos nossos corações. De maneira que sempre nós devemos estar preparados para responder sobre qual é a razão da nossa esperança. Sobre qual é a razão da esperança que temos na nossa vida. O apóstolo é bem enfático em falar sobre isso no texto. E eu observo algo muito curioso aqui, sempre que eu leio esse verso, porque de forma ali, entre linhas, intrínseca, né? Ou de maneira meio subentendida, Pedro nos faz compreender que se Cristo estiver verdadeiramente colocado como Senhor das nossas vidas, a gente vai demonstrar uma esperança naturalmente que não é comum para as pessoas, através daquilo que a gente faz, de maneira que elas vão perguntar qual que é a razão da tua esperança. Porque ele conduz o texto de maneira que ele nos faz pensar que as nossas atitudes vão causar essa pergunta, às vezes, na vida das pessoas. Qual é a razão da tua esperança? Por que tu tem alegria quando ninguém mais está alegre? Por que tu consegue ter esperança quando ninguém mais tem? Por que independente de todos os problemas que a gente está vivendo aí fora, tu consegue ser feliz? Estejam prontos para responder qual a razão da esperança de vocês. Porque as atitudes de vocês, a conduta de vocês, o modo de vida de vocês encaminha as pessoas que não conhecem a Cristo para estar fazendo essa pergunta e tendo esse pensamento. E aí vocês têm que estar preparados. Pedro vai continuar no trecho agora nos orientando sobre como a gente deve nos portar quando tivermos essa oportunidade. E acreditem, elas surgem. Quando a gente vive uma vida comprometida com Cristo, quando a gente vive tendo a palavra como nossa direção, quando nós somos comprometidos com Jesus, onde nós estamos, naturalmente Jesus vai nos dando essas oportunidades de testemunhar. Às vezes de forma mais sutil, às vezes de forma mais direta, mas elas acontecem. A gente deve ter todo o conteúdo necessário para falar acerca da razão da nossa esperança. Nós precisamos conhecer. Por isso que é importante ler a Bíblia e construir pelo menos as respostas básicas sobre a nossa fé em Jesus. Por que eu creio em Cristo? Por que Jesus precisou me salvar? Por que Jesus é Filho de Deus? Por que Jesus é meu Senhor? Respostas que as Escrituras nos dão de maneira muito clara. Basta a gente ler, buscar e acessar, que a gente vai conseguir construir o raciocínio do porquê que a gente crê nessas coisas através da Bíblia. Então Pedro vai estar dizendo ali, pessoal, de forma bem clara, observem o verso, que a gente deve fazer isso, verso 16, com mansidão. A gente não deve sair batendo nas pessoas ou agredindo as pessoas com a mensagem do Evangelho. Devemos ser mansos, amáveis, quando a gente vai expor isso. Devemos também ter respeito. A gente não está tratando com coisas que não têm valor para Deus à nossa frente. São vidas que Jesus com certeza morreu na cruz para que tivessem oportunidade de redenção também. Que a diferença entre elas e nós é apenas o amor e a graça de Cristo. Então devemos sim ter respeito ao estar falando da razão da nossa esperança para as pessoas. E aqui talvez a parte mais difícil de todo esse demonstrar, conservando a boa consciência. Nós não podemos torcer a mensagem do Evangelho. Nós não podemos corromper a mensagem do Evangelho ou adaptar ela quando a gente é chamado a mostrar ela para alguém. Muitas vezes a gente tem essa tentação, porque são pessoas que a gente ama, são pessoas que talvez sejam importantes para nós, que a gente tem todo o carinho, e aí a gente dá aquela adaptada, sabe? A gente mostra Jesus em fascículos, e a gente deixa de lado aqueles que a gente sabe que talvez vão trazer um confronto ou um questionamento para a vida da pessoa. E são nesses momentos, pessoal, que nós somos chamados como cristãos a confiar no poder de Deus. Que nós temos que olhar para as Escrituras e lembrar que é o Espírito quem convence. Lá como Jesus vai falar em João 16, de 7 a 11, quando ele diz sobre a vinda do Consolador. É o Espírito Santo de Deus que faz toda a obra. Nós somos os meros instrumentos que temos o privilégio de poder estar sendo do bom perfume de Cristo na vida daquelas pessoas. Da mesma forma, nós temos que lembrar
e tirar o peso dos nossos ombros de que nós fazemos alguma coisa. Cristo é quem salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele que se chega ao Pai. Ele mesmo vai estar respondendo isso lá em João 14, 6 e 7. Sabendo disso, pessoal, a gente tem toda a paz e liberdade para estar compartilhando da mensagem de maneira mansa, respeitosa e mantendo a boa consciência diante das pessoas. Porque é nosso Senhor que faz todo o trabalho. Nós somos as simples ferramentas que têm o privilégio de poder estar nas mãos dele enquanto isso acontece. Nós temos o privilégio de poder demonstrar Jesus acerca das nossas relações, para que pessoas venham entender o amor de Deus. Quando a gente entende isso que Pedro está trazendo à tona aqui, nos desafiando, a gente consegue descansar no Senhor e usufruir desse privilégio. A gente consegue ter coragem quando muitas vezes nós iríamos ser covardes. A gente consegue nos colocar de maneira a realmente, verdadeiramente se importar com a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Porque a mensagem do Evangelho é o que nós temos de melhor para oferecer com tudo que nós somos. É impossível nós demonstrarmos a Cristo como sendo razão da nossa esperança e na prática das nossas vidas se a gente dá prioridade a inúmeras outras coisas e inclusive deposita a nossa esperança nelas. Quando a gente vai para essa linha, pessoal, nós vivemos como hipócritas. Então nós temos sim que ter foco nas nossas relações. A gente tem que sim usufruir da nossa amizade com as pessoas, fazer aquele churrasquinho legal, ir jogar aquele futebol, andar de bicicleta, tudo certo, são privilégios que Deus nos deu e nos deixa usufruir. Mas nesses momentos, a gente tem que estar sim preocupado com o bom testemunho e com o testemunhar. A gente tem que olhar para uma pessoa que está passando dificuldade, necessidade e perguntar: gostaria que eu orasse por ti? Deus pode agir nessa situação que está te incomodando. E aí, como a sequência do trecho vai dizer, mesmo se a pessoa falar de forma maldosa com o que tu está fazendo, quando ela parar para pensar verdadeiramente no que tu está querendo e almejando para a vida dela, ela vai acabar se envergonhando, porque ela sabe que tu simplesmente está querendo oferecer o que tu tem de mais precioso, Jesus. E nós temos que nos lembrar, assim como diz o verso 17, que é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Então nós temos sim, pessoal, que nesse mundo carente de Jesus, ao redor das pessoas que a gente conhece, que precisam do Cristo, que a gente tem o privilégio de conhecer, tomar muito cuidado para não viver como hipócrita e ter todo o empenho em viver como cristão comprometido. Em aproveitar cada chance que a gente tem para, com amor, respeito e mansidão, falar dessas coisas de forma verdadeira, para que a mensagem seja pregada. Só para a gente não perder a linha de raciocínio do que a gente falou hoje, pessoal, com base em 1 Pedro 3, do 13 ao 17, nós falamos sobre como a gente pode agradar a Deus através dos nossos relacionamentos. A gente deu continuidade, né? Hoje, especificamente, a gente falou sobre os nossos relacionamentos com pessoas que ainda não conhecem a Cristo ou que ainda não o têm como Senhor e Salvador das suas vidas. A gente viu que, para que a gente possa agradar a Deus através desses relacionamentos, nós precisamos nos incentivar a praticar e demonstrar Cristo acima e independente de qualquer circunstância. E que nós devemos demonstrar diante de todos qual é a razão da nossa esperança, o Senhor Jesus. Então, nós não devemos estar presos às circunstâncias, não devemos estar presos às expectativas, às situações. Nós devemos estar cumprindo o nosso chamado como embaixadores de Cristo, como filhos de Deus. E, da mesma forma, esse chamado inclui falar sobre a esperança que temos, que é Jesus. Qual que é o impacto prático desse trecho nas nossas vidas, pessoal? Coisas bem pontuais que a gente deveria lembrar ao voltar para casa ou viver as nossas vidas quando terminar a celebração aqui hoje. A primeira delas, e talvez a que mais mexe no nosso conforto, é que nós não devemos achar pretextos para não fazer o bem.
Muitas vezes a gente se convence a talvez não ter que cumprir o nosso papel como cristão em determinada situação, né? Várias e várias vezes eu estou numa roda de conversa, eu estou falando com alguém e eu escuto alguém lançar uma besteira sobre o que a palavra de Deus não diz. Vocês já ouviram essas coisas? Às vezes o cara fala, mas a Bíblia fala desse negócio ridículo aqui, ó, e conta uma história que não está nas Escrituras. E aí a minha carne, automaticamente, ela já pensa, vou ter que me incomodar, né? Vou ter que falar para o cara que não é bem assim, que não funciona desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, Deus me chama para estar falando da verdade nessas horas. Então, sim, a gente não tem que achar pretexto para não fazer o bem. Pelo contrário, nós temos que falar das Escrituras quando surgem esses momentos. E não só nisso, né, pessoal? Às vezes a gente vê uma situação de desrespeito acontecendo, alguém brigando, algum problema familiar, onde a gente pode ser diferença como cristão, pessoas que a gente conhece passando por enfermidade, por necessidade, etc., etc. Como cristão, é parte da nossa religião, como tem lá em Tiago, cuidar dos órfãos e das viúvas, se envolver com essas situações que carecem de cuidado. Nós temos, sim, que cuidar das pessoas que precisam. A Bíblia, Cristo, através do Evangelho e todo o seu ministério, ele demonstra isso como essência de uma vida com Deus. Como cristãos, nós somos chamados a fazer o bem, o justo, independente de quais sejam as consequências. Mas aí os caras vão me taxar de crente no trabalho. Tudo bem, é um privilégio. Mas daí talvez a estima daquela pessoa acerca de mim vai diminuir um pouco. Cara, o problema dele é com Deus daí. Tu está fazendo a tua parte como cristão. E etc, pessoal. A gente tem muitas coisas que podem sim acontecer no sentido de ser prejudicado aos olhos do mundo por ser cristão. A preocupação disso aí não é nossa. Deus está sendo soberano sobre as nossas vidas. Nós temos que deixar essa parte com Ele. Somos chamados a fazer a nossa. Não podemos esquecer também que em Cristo nós temos motivos suficientes para ser felizes e contentes. Aí a gente vai demonstrar naturalmente a esperança que a gente tem. Então, quando tu estiver usufruindo dos teus problemas, não esquece de Deus. Ele não está dormindo nem viajando. Ele não está alheio à tua vida. Quando tu estiver passando por uma dificuldade, agradece a Deus por estar tendo essa oportunidade de aprender, talvez, com essa prova. Mas não murmura, não reclama. Como cristãos, nós somos chamados a entender que Deus é soberano sobre tudo aquilo que a gente vive. E nós podemos ser felizes e nos contentar porque a gente sabe que a vida aqui é muito breve, perto da eternidade ao lado de Cristo. É em Cristo que a gente tem verdadeira esperança. O texto transpira isso. Para agradarmos a Deus através dos nossos relacionamentos, pessoal, Cristo tem que ser o centro, o cerne das nossas vidas. Se a gente colocar qualquer coisa como principal, qualquer coisa na frente de Jesus, em algum momento a gente não vai estar fazendo talvez a vontade de Deus naquela relação ali. Nós vamos dar prioridade para outra coisa, a gente vai dar uma derrapada num mau testemunho, a gente não vai evidenciar a diferença que o Evangelho faz naquilo que a gente é. Então a gente tem sim que ter o zelo no que diz respeito a Cristo ser soberano Senhor das nossas vidas. Nós precisamos saber defender e explicar acerca da nossa fé em Jesus em todo e qualquer momento. Muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas aquela travada, aquele silêncio, aquela gaguejada, faz com que a oportunidade Deus tenha que conceder para outra pessoa, porque a gente não estava preparado. E a gente é preparado para responder tantas coisas tão fúteis, que nós deveríamos olhar para esse chamado que nós temos, a saber defender a nossa fé e expressar ela, e ficar preocupados. Porque a gente sabe de muita informação, acerca de um monte de coisas, explicar detalhes de coisas mínimas. E eu não estou dizendo que essas coisas não são legais, tá? Mas a gente deveria dar tão importância ou igual importância para as outras coisas. A gente deveria se preocupar com isso realmente. Então, muitas vezes a gente vê, aprecia, né, o talento que os nossos irmãos têm em inúmeros conhecimentos, assim, né, e fica impressionado. Tipo, eu lembro que todas as vezes que eu levei uma bicicleta minha com problema para o Gava dar uma olhada, nossa, ele ia lá, tipo assim, ó, tá aqui o problema, fofo. É essa folga aqui de 1 milímetro. Né? Aí se tu botar
um negocinho para tirar essa folga de 1 milímetro, vai parar o barulho. E eu dizia, nossa, como o Gava entende de bicicleta, né? Esses dias eu estava com barulho no carro. Aí eu disse, vou levar o Edgar para dar uma volta, que aí o Edgar entende dessas coisas. Ele vai me dizer por que o barulho está ali. A gente deu 2 voltas na quadra, estacionamos o carro, ele deu uma chacoalhada, disse, Fofo, esse coxinha aqui, ó. Tem que botar ali um calço novo, o negócio tal. Me explicou tudo que eu tinha que falar para o mecânico, cheguei lá, pá, morreu o barulho. Né? E como é que tem sido a gente ver ou expressar o conhecimento que a gente tem acerca do Evangelho e da defesa da fé? Tem que ser tão ou mais profundo quanto isso. Né? Graças a Deus, os nossos irmãos, a gente vê fazendo isso, né? Se empenhando em pregar o Evangelho e falar dessas coisas. Nós temos que estar preocupados em saber defender e explicar a nossa fé em Jesus acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Da mesma forma, nós temos que se preocupar em ser coerentes, pessoal. A gente vive num mundo que é incoerência pura. Que as pessoas exigem um padrão e vivem um totalmente diferente. Que elas falam uma coisa, mas são outra totalmente diferente. Que elas ensinam uma coisa, mas almejam outra coisa totalmente diferente. Nós, como cristãos, devemos ser coerência com o nosso chamado no mundo aí fora. E sempre, sempre vai ser melhor agir de acordo com a vontade de Deus, independente de qualquer determinante. Se tem alguma coisa que está te fazendo ficar em dúvida sobre fazer a vontade de Deus ou não, coloca fora. Fazer a vontade de Deus é melhor. Então essas são as coisas bem práticas que o trecho traz para nós. Nesse momento que a gente teve de conversar, de observar as Escrituras hoje. E vocês sabem que eu sempre gosto de deixar uma aplicação prática para a gente poder avaliar como está o nosso coração nessas coisas. E eu pensei numa aplicação muito simples, que a gente pode levar ao longo dessa semana para estar avaliando como tem sido a nossa vida no que diz respeito a agradar a Deus acerca das relações com as pessoas que não conhecem a Jesus. Ao longo dessa semana, pensa nas 3 pessoas que são mais tuas amigas e não conhecem a Cristo. Com certeza tu te relaciona com muitas pessoas que não conhecem Jesus. Mas pensa nas 3 que tu mais te relaciona, que não conhecem a Cristo. E pondera 3 perguntas acerca dessas relações. Essa pessoa sabe que eu sou cristão? Primeira pergunta. Eu tenho demonstrado um testemunho coerente com minha fé diante dessa pessoa? Segunda pergunta. Já falei sobre minha vida, sobre o meu testemunho, sobre minha história de conversão com esse meu amigo ou amiga? 3 perguntas, pessoal. Esse meu amigo sabe que eu sou cristão? Eu tenho sido um cristão coerente na frente dessa pessoa, quando eu estou com essa pessoa, e essa pessoa já ouviu sobre a minha história de fé, sobre a minha conversão? Olha para essas 3 relações que são preciosas para ti, porque se tu lembrou desses 3 nomes, eles são importantes, e avalia como é que tu tem agradado a Deus acerca dessas relações na tua vida. Essas 3 perguntas, elas são bem simples, mas elas já vão dar um termômetro muito bom, certo? Queria orar por nós, então, porque temos um desafio muito grande. Que Deus nos abençoe. Senhor Jesus, somos muito gratos porque a gente olha para as palavras de Pedro presente nessa primeira carta dele e a gente tem conforto ao saber que Tu é a razão da nossa esperança, que é em Ti que a gente pode depositar a nossa fé e graças a Ti a nossa vida foi transformada. Mas entendemos também, Jesus, que temos uma responsabilidade muito grande no que diz respeito a testemunhar de Ti para as pessoas que são queridas para nós, fazem parte da nossa vida e não Te conhecem. Nos ajuda, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a trabalhar o nosso coração de maneira que Te agrade. Que a gente consiga, Senhor, dedicar tempo em conhecer da Tua palavra, para saber explicar o porquê Tu é a razão da nossa esperança. Que a gente seja comprometido também em orar pela vida dessas pessoas, e investir tempo, Senhor, recurso, interesse e força no que diz respeito a se relacionar com elas, Senhor. Que a gente não venha a ser covarde também, mas que sejamos corajosos através do Teu Espírito, Senhor, a estar testemunhando da mensagem do Evangelho, Pai. E trabalha no nosso coração, Senhor. Tu sabe que tem certamente muitas coisas que precisam ser transformadas. Tu sabe que tem coisas que talvez estejam sendo empecilho para que isso aconteça num padrão ideal. Então que o Senhor possa estar agindo e trabalhando nas nossas vidas,
de maneira que isso venha a estar te agradando, Senhor. Porque, como teus filhos, a gente sabe que o propósito central das nossas vidas é te glorificar. Que a gente te glorifique também nos nossos relacionamentos, Pai. É isso que a gente te pede, agradece e coloca acerca da vida de cada um de nós aqui hoje, Pai. No teu nome, Jesus. Amém.